Em 4 de fevereiro de 2020, foi lançado um one-shot de Death Note chamado Death Note Justice or Evil, que se passa 10 anos após a morte de Light, o Kira. Aqui temos também um estudante bastante inteligente chamado Tanaka, e nesse vídeo vou fazer um resumo completo desse one-shot de Death Note. O one-shot começa com um Shinigami dizendo para Ryuki que não teve sucesso em achar um humano interessante, e pergunta se o Ryuki quer o caderno de volta. Ryuki aceita o caderno e recebe uma maçã do Shinigami. Ryuki quer achar um humano bem capacitado como Light era, e que se tiver maçã será bem divertido. Ryuki até cogita em usar o caderno para fazer um humano o alimentar. Na próxima página, Ryuki aparece no quarto de um garoto chamado Tanaka e encosta o caderno na cabeça do adolescente. O garoto se lembra de bastante coisas sobre o Shinigami e o Death Note. O garoto diz que até mesmo os Shinigamis mantêm a palavra e diz que não trabalharia com Ryuki de outra forma. Ryuki diz que é um Shinigami que cumpre sua palavra. O garoto diz que faz 2 anos que conheceu Ryuki. 2 anos atrás, Minoru Tanaka era o estudante mais inteligente da escola secundária do Japão. Ele não fazia esforço algum nas provas, mas teve uma nota altíssima no teste de QI. Logo após é lembrado cenas do passado, quando aparece Tanaka num balanço com a nota péssima em inglês, quando do nada cai um caderno do céu e alguém diz que o caderno é seu agora. Ao olhar para cima, ele dá de cara com o Shinigami e começa a gritar. O Shinigami diz que o garoto é bem inteligente, e o garoto fica sem entender nada. Ryuki diz que os professores de Tanaka disseram que ele ficou em primeiro lugar por 3 anos seguidos, se tornando assim o estudante mais inteligente do Japão. O garoto lembra do teste de QI. O garoto diz que odeia a escola e diz que a prova é subconsciente e eles não falam as notas. Ele diz que as pessoas que são inteligentes de verdade estão resolvendo problemas que são pertinentes para o futuro dessa pessoa. Dizendo assim, qualquer professor que fala que um aluno é inteligente apenas por um teste de QI é um idiota. O garoto fala que isso só significa que ele só assistiu vários shows de diagnóstico de QI e que passa seu tempo todo jogando testes de QI. O adolescente diz que é um estudante horrível, mas não ao ponto de ser idiota. Ryuki pergunta se o garoto é idiota. Ele diz que é bom em enigmas e questionários. Ryuki diz que alguém como o garoto talvez seja perfeito para fazer o mesmo que o Kira. O garoto que pergunta perfeito para o quê? E terminando perguntando quem é ele mesmo. O Shinigami diz que o garoto é o único que pode vê-lo. Ryuki diz que não deveriam ficar conversando por aí e fala para irem para a casa do garoto. O garoto pega o caderno e se pergunta se era do Kira. Aquele Kira que acabou com a guerra e reduziu drasticamente o número de crime. Ryuki vê que tratam o Kira como um dos grandes. Tanaka diz que estudou sobre ele na escola elementar. Tanaka ainda diz que na escola falam que o Kira foi um serial killer, terrorista, o pior da história recente. Ryuki fala que foi bem divertido, que a polícia e o L estavam atrás do Kira. Tanaka pede para Ryuki falar mais do Kira, mas ele pede uma maçã primeiro. Após comer a maçã, conta que o Kira era o aluno mais inteligente do Japão. Ainda ressalta que isso tudo foi há 10 anos atrás. Tanaka diz que hoje em dia, se tentasse fazer o mesmo que o Kira, seria pego. Ele diz que hoje em dia não se pode matar agentes do FBI do mesmo jeito e há câmeras em cada canto nas ruas. Metrôs, carros e ônibus têm dashcams. Ryuki pergunta se Minoru pode fazer o mesmo que o Kira, que diz que não, sem chance de fazer isso. Após pensar bastante, Tanaka tem 2 perguntas a fazer ao Ryuki. Ele pergunta se tem outros humanos que podem ver o Shinigami. Ryuki diz que pode ser visto por pessoas que tocaram no caderno quando ele trouxe para o mundo humano na época do Kira. A segunda pergunta de Tanaka é qual a distância máxima que Ryuki pode ficar do humano com o caderno, que responde cerca de 14 km. Tanaka já decidiu que vai usar o Death Note. Ele diz que em 2 anos ele usará o caderno e que Ryuki terá maçãs todos os dias, e assim devolve o caderno para o Ryuki, perdendo assim suas memórias sobre o Death Note.
2 anos depois, estamos aqui de volta. Minoru Tanaka, que diz que irá seguir com o plano de 2 anos atrás, que é o plano de vender o Death Note. Ryuki fica meio confuso. Tanaka diz que vai fazer um leilão online para vender o Death Note e que não usará a internet. Assim pede para Ryuki ir para a TV Sakura, que fica a 11 km, para anunciar a venda do Death Note. O poder de matar que Kira usou está entrando em leilão. Se deseja comprá-lo, use a hashtags PowerOfKira no Twitter junto com seu lance em dólares americanos. Após a mensagem na televisão feita por Ryuki, ficaram se perguntando por que já aparecia isso de uma hora para outra na TV. A TV Sakura diz que não tem nada a ver com a mensagem, e realmente não tem. Matsuda, que estava envolvido no caso Kira, ao ver o vídeo se depara com o Shinigami Ryuki segurando o Death Note. Matsuda foi um dos que tocaram no caderno durante o caso Kira. No dia seguinte, na escola de Tanaka, ele ouve diversos alunos conversando sobre os lances do caso Kira. Com menos de um dia, já deram 3 milhões de dólares em um lance. Em paralelo, 2 agentes do L vão dar a notícia sobre o leilão. Nier, que é o atual L, diz que irá chamar quem está fazendo o leilão de Death Note de Akira. Nier diz que o Akira é bem cuidadoso por mandar o Shinigami para a emissora para anunciar. Ele diz que o caminho para achar o Akira é seguir o Shinigami. Nier pergunta que se pegarem o Akira poderiam prendê-lo, pois o mesmo não cometeu nenhum crime. Nier não tem o objetivo de pegar o Akira, ele apenas quer conhecê-lo e diz que o mesmo é bastante inteligente. Ao olharem as imagens, descobre que o Shinigami, após o anúncio, desceu até o subterrâneo e foi em direção à casa do Akira. Sendo assim, é impossível seguir o Shinigami até a casa do Akira. Então Nier tem a ideia de pegar o caderno quando for entregar para o ganhador do leilão, mas ressalta que nesse momento o Akira terá seguido um caminho diferente, tendo chance deles nunca se conhecerem. No caso, teriam que pegar o Akira quando ele for receber o dinheiro. Tanaka acha estranho tudo está dando certo até agora. Ryuki pergunta se após o leilão ele vai parar de dar maçãs a ele. Uma nova mensagem por Ryuki é feita na TV Sakura. Uma semana restando para o fim do leilão. Ele pode acabar antes e vocês serão informados caso isso ocorra. Essa transação será sem reclamações e sem devolução. Matsuda, que participou no caso Kira e é conhecido, aparece na TV Sakura na hora que o Shinigami está fazendo um anúncio. Ele disse para ninguém comprar o poder do Kira. Ele pode ser um agente do FBI e acaba fazendo as pessoas começarem a acreditar que o leilão do Death Note é real. Matsuda vai até o presidente do Japão para pedir para ele comprar o Death Note. Ele responde que não tem chance nenhuma de comprar algo assim. Após a aparição do Matsuda na TV, os lances passaram de 200 bilhões de dólares, que é cerca de 30 trilhões de ienes. Uma nova mensagem na TV aparece. Não se preocupem com o Twitter, coloque representantes do governo para fazer um anúncio oficial de quanto irão pagar para comprá-lo. Logo após, o presidente dos Estados Unidos anuncia que irá comprar o Death Note por 500 bilhões de dólares. O presidente da China anuncia que irá comprar o poder do Kira por 1 trilhão de dólares e diz que irá usar o poder para fins pacíficos. Após ver esse anúncio, o presidente dos Estados Unidos anuncia que irá comprar por 2 trilhões de dólares e nunca usará o caderno pela paz. No dia seguinte, uma nova mensagem do Akira. Qualquer líder mundial ofertando deve somente dar o lance e não falar outras besteiras. A marca passa de 1 quadrilhão de ienes. Tanaka diz que após a confirmação do pagamento, ele irá abandonar a posse do caderno e entregar ao comprador. Resta apenas um dia para o leilão. Após isso, Nier pensa como Kira pensa em receber 1 quadrilhão de ienes. Um novo anúncio na TV aparece. O poder do Kira foi vendido por 1 trilhão de dólares americanos e o método de transferência dessa quantia será revelado em 24 horas. Em paralelo, um mensageiro do Rei Shinigami aparece para Ryuki e pede para ele ver o Rei Shinigami. Os Estados Unidos é o país de Nier, então ele não vê necessidade nenhuma de interferir, pois ele estaria indo contra o próprio país dele.
No dia seguinte, o dinheiro do lance vencedor deve ser depositado em 27 de maio deste ano em quantias iguais para cada pessoa com reserva no Banco Yotsuba do Japão, com residência registrada em Tóquio e com menos de 60 anos de idade, no dia 24 de maio de 2019. Dito isso é algo em torno de 1 bilhão de ienes por pessoa. A mãe de Tanaka vai desesperada atrás dele para ver se ele tem conta no Banco Yotsuba, e fica muito alegre por saber que está rica. O Banco Yotsuba teve tanta gente tentando entrar que acabou de portas fechadas. Kira agora é visto como um salvador, pois a confirmação do pagamento foi feito. Milhares de pessoas tentando entrar no banco foram vistas para sacar o dinheiro. Tanaka olha a notícia e vê que só poderá sacar o dinheiro depois de um mês. Após isso, Tanaka entrega o caderno para Ryuki e fala para ele entregar para o presidente dos Estados Unidos. Tanaka ainda fala para Ryuki que ele nunca mais apareça na frente dele, pois ele não quer ter nenhuma relação com essa coisa perigosa. Ryuki diz que foi divertido, Minoru. Você conseguiu usar o Death Note sem escrever nomes nele. Após isso, Ryuki vai até a Casa Branca para entregar o Death Note para o presidente dos Estados Unidos. Mas Ryuki diz para o presidente que ele levou uma bronca do rei Shinigami antes de levar o caderno para o presidente, assim tendo uma nova regra. O humano que comprar ou vender o Death Note no mundo humano irá morrer quando receber o dinheiro e o comprador quando receber o Death Note. O presidente diz que não irá receber, mas vai anunciar que está com o caderno de qualquer forma. Minoru não sabia da regra. Ryuki lembra que ele disse para ele nunca mais aparecer na frente dele. Um mês depois, Minoru Tanaka morreu ao sacar o dinheiro. Uma imagem bastante interessante é quando Ryuki escreve o nome de Tanaka abaixo do nome de Light Yagami, o Kira. Ryuki diz ainda no final: acho que não importa como faça isso, qualquer humano que use o Death Note tem um fim desagradável.